Vamos então para a nossa próxima aula, e essa aula nós vamos falar sobre as redes neurais e a plasticidade neural, que são também conceitos e processos extremamente importantes que podem ser muito aplicados na psicoterapia. Até aqui, a gente construiu uma base muito sólida para conseguir compreender a neurociência e como que isso pode ser aplicado em contextos psicoterapêuticos. E a gente falou bastante sobre as regiões cerebrais, os sistemas neurobiológicos, os neurotransmissores e os hormônios. E em todas as aulas, o importante é a ideia que vem se repetindo, que a base para a compreensão profunda da neurociência é entender o funcionamento psicológico não dependente de um único ponto, uma única região, uma única substância, uma única molécula química, mas sim em uma organização dinâmica do cérebro como um todo, em uma rede de sistemas interdependentes e interconectados. Nesta aula, nós vamos nos aprofundar exatamente nesta visão integrativa desses sistemas, introduzindo dois conceitos centrais da neurociência, que é justamente as redes neurais e como que as redes neurais influenciam aquilo que seria a plasticidade cerebral, que é essa capacidade de adaptabilidade, de mudança desses processos supercomplexos e integrados. Esses conceitos eles são fundamentais para entender o porquê que a psicoterapia funciona, a relação terapêutica, como que ocorrem as mudanças, os benefícios clínicos e por que a repetição, a relação terapêutica e a experiência do psicoterapeuta junto com o seu cliente são as bases, os substratos importantes para a transformação benéfica do sujeito. Para começar, quando a gente fala em redes neurais, estamos nos referindo ao fato de que o cérebro funciona como um conjunto de circuitos interconectados, coisas que estamos falando bastante aqui nesse curso. Regiões diferentes, elas se comunicam entre si de uma forma contínua, formando isso que nós dizemos como essas redes funcionais, que se ativam e desativam conforme cada atividade, cada tarefa que a gente está realizando. Em outras palavras, para ficar um pouquinho mais claro e mais didático, não é uma região isolada que faz algo, mas é a combinação em rede que processa esse funcionamento e esses mecanismos que a gente está falando tanto. Sejam os mecanismos das regiões do cérebro, sejam os mecanismos dos sistemas neurofisiológicos e até dos próprios neurotransmissores e hormônios. A neurociência atual ela descreve várias redes cerebrais, mas algumas são especialmente relevantes para a clínica, que eu acho que é muito importante que a gente saiba na ponta da língua também. Uma dessas redes é chamada rede do modo padrão, que está relacionada quando a pessoa não está focada em uma tarefa externa específica. Essa rede de modo padrão pode ser também denominada como aquele momento em que a mente está em devaneio, ela está meio aérea, ela não está fazendo nada, ela está meio que em um modo de hibernação, vamos dizer. E essa rede, ela está relacionada com, por exemplo, pensamentos de autorreferência, lembranças, imaginação no futuro e ruminação. Então, são justamente aqueles pensamentos que organizam uma ideia sobre de quem nós somos e quem devemos ser frente às situações e os contextos. Em muitos quadros clínicos, como por exemplo depressão e ansiedade, a rede do modo padrão pode ficar excessivamente ativada, contribuindo para padrões repetitivos de pensamento autodestrutivos e ruminativos. Então, quando estamos em quadros de depressão, os nossos pacientes, quadros de ansiedade, e vem muito aqueles pensamentos do não tenho valor, não presto para nada, tudo que eu faço vai dar errado, ou tudo vai dar errado, que eu sou uma pessoa que pode fazer as coisas de uma maneira errada. Todas essas ideias de imperfeição, de ruminação, de autocrítica, nasce dessa rede de modo padrão do devaneio. Então, só para colocar um ponto aqui, como a gente trouxe anteriormente em outras aulas, o Mindfulness, que é uma das principais práticas hoje, benéficas clinicamente, ela desativa esse modo padrão.
essa rede do modo padrão, ela desativa esse modo do devaneio e automaticamente a gente consegue diminuir a intensidade dos pensamentos automáticos, pensamentos ruminativos e depreciativos. Então é por isso que, por exemplo, neurofisiologicamente, neurocientificamente, o mindfulness tem um efeito direto no nosso cérebro e na maneira como a gente se comporta no mundo. E agora vamos então para uma outra rede extremamente importante, que é a rede do controle executivo. Vamos discorrer um pouquinho mais sobre ela agora. E essa rede, ela é fundamental para funções como, por exemplo, tomada de decisão, flexibilidade psicológica, capacidade de sustentar o foco. Então, vamos dizer, ela é aquela rede em que a gente está ativamente se relacionando com o mundo. A gente precisa escolher, a gente precisa se organizar, a gente precisa filtrar, selecionar as coisas do meio. Então, seria muito diferente do modo devaneio, em que as coisas estão meio aéreas, meio sem atividade específica. Então, a rede do controle executivo, ela está ligada justamente a essa proatividade da ação da mente em relação ao meio. E em estados de estresse intenso ou sofrimento emocional, essa rede ela tende a funcionar de uma forma menos eficiente, o que ajuda para explicar muito dos pacientes que relatam dificuldade de concentração ou tomada de decisão. A ideia aqui, como sempre, é trazer o conceito do equilíbrio, né? De que o modo devaneio ele tem a sua função para, em certa medida, não sobrecarregar a mente, mas ao mesmo tempo, se a gente fica toda hora tomando decisões, escolhendo, se organizando, sempre nesse estresse dessa necessidade de atenção, de execução, a gente acaba também ficando sobrecarregado e o nosso corpo e nossa mente liberam muitos neurotransmissores ligados ao estresse, né, ao esgotamento. Então, por isso que o excesso de rede executiva também é um problema. E dando continuidade, então, a essas redes que são fundamentais, tem uma terceira rede também, que é a base para muitos dos processos que acontecem no nosso corpo e mente, que é a rede da saliência. Saliência que vem de estar saliente, né? De vir à tona, né? Ficar evidente. E ela atua justamente como um sistema de detecção, né? De percepção, de seleção do que é relevante no ambiente interno e externo. Seja um som, seja uma emoção. Então, a rede da saliência ela ajuda o cérebro a decidir aonde direcionar a atenção e quais estímulos merecem mais prioridade, ou organização, ou relevância na ação em relação ao que vamos fazer no nosso comportamento naquele momento presente. Portanto, em estados de ameaça intensa, essa rede ela pode ficar hiperativada, levando o indivíduo a perceber perigo mesmo em situações neutras. Então, também a rede da saliência ela não pode ficar extremamente estimulada, porque a pessoa ela começa a ficar muito centrada em si e também nos objetos, né, nos estímulos externos. E isso faz com que a pessoa sempre esteja em um estado crônico de estresse, de ansiedade, tudo é relevante, né? Então a ideia é também a gente ter uma mistura de entrar no modo devaneio, entrar no modo executivo, diminuir o foco em algumas coisas específicas, como por exemplo o nosso corpo. Então tudo isso é de uma maneira organizada que vai criar um estado de bem-estar para os nossos pacientes. O ponto central aqui é que essas redes elas não funcionam de uma forma independente. Repetindo isso aqui, elas influenciam mutuamente e elas competem por recursos. Então, por exemplo, quando a gente está muito na rede do modo executivo, né? Executivo central, em que a gente está precisando se organizar, ter atenção, tomar decisões, escolhas importantes, a gente acaba não focando muito nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. A gente foca mais na execução das tarefas, né? Assim também, por exemplo, se a gente foca muito no que a gente está sentindo, a gente também tem mais dificuldade de focar naquilo que seria os problemas do que estão acontecendo no ambiente externo. Então a ideia aqui é sempre ter esse equilíbrio atencional, enérgico, né? No sentido de se eu estou colocando muita energia aqui,
talvez uma hora eu vou ter que parar para depois colocar energia ali. Então eu vou precisar parar de trabalhar, de organizar minhas tarefas para conseguir sentir como que eu estou, como está o meu nível de estresse, como está a qualidade da minha mente, dos meus pensamentos. Então essa equidade, né, essa equilibração entre essas energias das redes neurais favorecem para maior qualidade de percepção, de cuidado consigo mesmo. E é muito simples, quando uma rede está excessivamente ativada, as outras elas perdem a sua própria eficiência, né? E clinicamente isso significa que estados mentais são padrões de ativações dessas redes e não simplesmente redes isoladas, né? Então, na verdade, é uma combinação, né? Como se fosse uma dança, né? Uma interação entre essas redes e como que elas estão se organizando de uma maneira mais estrutural. E a ideia aqui é que a gente vai moldando, né? Esculpindo essas redes de uma maneira a criar mais bem-estar. E nesse contexto que entra o conceito da plasticidade neural, um conceito que é super importante também para nós psicólogos, terapeutas que estão atuando na clínica. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de se modificar em resposta à experiência que está acontecendo no meio ambiente. E isso inclui também mudanças na força como essas conexões acontecem entre os neurônios, na organização dessas redes e até na ativação preferencial de determinados circuitos ao longo do tempo. Então, aí que começa a entrar a questão da estrutura, da personalidade, da subjetividade. Então, cada indivíduo tem as suas estruturas neurais mais bem delimitadas, mais organizadas de maneiras bem específicas, e isso vai determinando também a plasticidade. A plasticidade é esse espaço de mudança dessa personalidade, ainda que tenha, vamos dizer, um certo limite do quanto que a gente pode alterar tudo isso. Mas sim, essa plasticidade é a possibilidade de organização dessa estrutura neural. É importante entender aqui que durante muito tempo acreditou-se que o cérebro adulto é relativamente fixo, né, como se ele não tivesse essa capacidade de mudança. Mas, porém, hoje sabemos que isso não é verdade. O cérebro, na verdade, mantém uma capacidade de mudança ao longo de toda a nossa vida. Então, sempre estamos abertos às mudanças, especialmente quando estamos expostos a experiências repetidas e emocionalmente significativas e contextualizadas. Então, a ideia é que a experiência transforma, sim, a estrutura do cérebro, ainda que a gente esteja se abrindo para essas experiências da vida. E a psicoterapia, nesse sentido, se encaixa perfeitamente, porque ainda que você seja uma pessoa de 20, 30, 40, 50 anos, se você se abrir para uma experiência relacional diferente, uma nova relação com um novo sujeito e os elementos dessa relação, se eles são diferentes daqueles que você já teve ao longo de toda a sua vida, a neuroplasticidade neural, né, vai acontecer. Então vai acontecer uma transformação e esses elementos podem ser interiorizados e podem acarretar nessa transformação no nosso comportamento e na nossa personalidade. Então a ideia aqui é que quando um paciente repete padrões de pensamento, emoção ou comportamento por muitos anos, essas redes elas se tornam cada vez mais estáveis, mais automáticas. E isso não significa que o cérebro esteja condicionado ou condenado a funcionar dessa maneira, mas que aquelas redes foram reforçadas por repetição e elas estão mais solidificadas, ainda que dê para elas, vamos dizer, deixar elas mais líquidas, mais gasosas, no sentido de aumentar a sua flexibilidade, né? A sua capacidade de alteração frente a isso que seria fixo. E a mudança clínica aqui, portanto, não acontece com um insight isolado, mas por novos padrões de ativação que vão sendo treinados ao longo do tempo. Então, as atividades, os relacionamentos, os novos hábitos, as novas interações, os novos trabalhos, tudo isso é uma rede infindável de processos, de atividades, de coisas que a gente pode fazer, coisas que a gente pode mudar na nossa vida, que podem ativar esses novos padrões no nosso cérebro, ativando esses processos de neuroplasticidade.
E esse ponto é crucial para a prática clínica, porque muitas frustrações terapêuticas surgem quando esperamos mudanças rápidas em sistemas que foram moldados por anos de experiência. Então é aquela ideia, aquela pedra na praia, ela foi esculpida por milhares e milhares de anos. Não é de repente que a gente vai mudar e deixar ela de uma forma natural. Então a questão é que tem um processo, tem um tempo para que as coisas aconteçam na clínica, e a paciência ela é fundamental para essas transformações. É um pouco tipo, se você ficou 5 anos moldando o seu cérebro para ser dessa forma, talvez você precise de 5 anos de treinamento reverso para mudar o cérebro para uma outra forma. Então, aí que tá, existe uma coerência temporal nessas transformações da plasticidade. Mas o mais importante é que a plasticidade ela existe. E ela exige tempo, ela exige repetição e ela exige um ambiente emocionalmente seguro para ocorrer. Nada melhor do que, por exemplo, um espaço seguro de confiança psicoterapêutica baseado em evidências e em ciência. A ideia aqui é que a relação terapêutica desempenha um papel central em todo esse processo. E um vínculo estável, empático, regulador, cria essas condições necessárias para que o sistema nervoso do paciente saia dos estados defensivos, crônicos, do medo, da luta e fuga e experimente novas formas de funcionamento ligadas ao vínculo, à segurança, ao relaxamento, à ativação integrativa do corpo e da mente. E em termos neurobiológicos, isso significa facilitar a ativação das redes associadas à segurança, à regulação e à consciência plena. Além disso, as práticas terapêuticas envolvem uma capacidade atencional, uma consciência corporal, uma exposição gradual à reestruturação cognitiva e ao treinamento de habilidades. E todas elas, na prática, aumentam essa capacidade de transformação das redes neurais. Cada vez mais dessa forma, o paciente ele consegue responder de forma ligeiramente diferente em cada situação difícil, em cada episódio da própria vida. E isso vai direcionando um novo caminho neural que vai cada vez mais se fortalecendo. Então, existe toda uma base bioquímica para que essa mudança comportamental, estrutural, da personalidade aconteça em direção ao bem-estar. E é importante destacar aqui que a plasticidade não significa mudança ilimitada ou imediata. O cérebro, de fato, muda de dentro em certos limites, ou seja, ele é influenciado por fatores genéticos, históricos, contextuais. Então não é uma coisa também que você vai virar o Superman, você vai virar o Batman, né? Na verdade, tem toda uma base da variabilidade possível dentro de cada personalidade. Então uma pessoa que tem o aspecto da rede de saliência mais ativado, com uma percepção corporal das suas próprias emoções bem facilitada, ela não vai deixar de sentir por causa de algumas atividades, hábitos, conversas. Na verdade, talvez o que aconteça é uma organização, uma assimilação. Mas assim, tem um certo limite. Mas a ideia central aqui é que o funcionamento psicológico ele não é fixo, ele é mutável, ele é impermanente, ele é alterável, né? Então, tem essa capacidade de ser plástico, dinâmico e sensível a experiências, atividades, aos hábitos, às mudanças no estilo de vida. E aí que está a grande beleza da transformação que a clínica pode ajudar nos pacientes. E para o psicoterapeuta, pensar em termos de redes, plasticidade, muda a postura clínica. Em vez de a gente ficar buscando apenas explicações ou interpretações, passamos a valorizar também o treino, a repetição, o ritmo do processo, a construção de experiências correlativas. A clínica, portanto, ela deixa de ser um espaço de compreensão e passa a ser também um espaço de aprendizado neuropsicológico. Então não existe só um aspecto do acompanhamento terapêutico, mas também um aspecto do treinamento direto em relação a essas mudanças estruturais do cérebro. E para encerrar esta aula, é fundamental que você leve consigo uma ideia-chave, que a mudança terapêutica acontece quando
novas redes neurais são fortalecidas e as antigas redes, que são prejudiciais, perdem a predominância. Nesse sentido, a psicoterapia atua exatamente nesse nível. Ela organiza as experiências que promovem maior flexibilidade e integração do sistema nervoso. E então, na nossa próxima aula, nós faremos uma síntese de como que todos esses conhecimentos funcionam na prática clínica. Então vai ser a teoria mais a prática, integrando todas essas ideias de regiões, sistemas, neurotransmissores, redes e um raciocínio clínico aplicado, que é o que você quer, não é mesmo? Então será um momento de mostrar como tudo isso aparece de uma forma concreta na sua prática psicoterapêutica.